Olá, eu sou o professor Ricardo, professor de Geografia, e agora eu vou entrar num tema que particularmente eu acho muito interessante, que é quando a gente trabalha a Geografia Humana, na verdade dois temas. Primeiro deles, a questão demográfica, ou o estudo da população, e depois a gente vai entrar num tema também de grande interesse, que é justamente a geografia urbana. Bom, para começar, o estudo da geografia populacional, ou a demografia, ela ganha um espaço bem significativo, principalmente a partir da Revolução Industrial. Uma série de fatores que a gente, inclusive, a gente não pode deixar de lado, não pode ignorar, que é o caso do crescimento populacional, principalmente na antiguidade, ainda pouco significativo, mas principalmente depois do século XII, século XIII, a gente consegue perceber um crescimento populacional bem mais amplo, principalmente no continente europeu. Não dá para ignorar também o aparecimento de grandes surtos populacionais, por exemplo, no Extremo Oriente, como é o caso principalmente da China, Japão, entre outros territórios. Mas ainda, na proporção atual, era pouco, mas pouco mesmo, pouco significativo. E aí uma coisa que é muito interessante de perceber é que quando a gente começa a falar de população, a preocupação justamente com o crescimento populacional, ela ganha uma ênfase justamente a partir do século XVIII, como eu disse há pouco, em relação à Revolução Industrial, porque justamente o movimento da população do campo para a cidade ganha um espaço muito mais significativo a partir do século XVIII, a partir da Revolução Industrial. Primeiro, as políticas justamente de expulsão do trabalhador do campo, o camponês, para as cidades, e concomitantemente a isso, a forte atração que as cidades exerciam justamente a essa população. Ou seja, a expectativa que a cidade criava de que você teria educação, saúde, uma melhor qualidade de vida. Então, as cidades também são reflexo não só do processo de urbanização, mas também de um processo de crescimento populacional. Não é à toa que a Revolução Industrial, que marca o grande surto populacional, marca também o início justamente dos estudos demográficos a partir das obras de um dos grandes expoentes justamente do liberalismo econômico, que é Thomas Robert Malthus, né? E aí é legal de você perceber que a percepção dele era muito mais alarmista em relação a um crescimento da população de uma maneira muito mais exagerada, quando ele falava, né, os matemáticos gostam muito disso, né? Ou seja, onde a população cresceria num ritmo de uma progressão geométrica, uma PG, ou seja, de maneira muito mais acelerada, 2, 4, 8, 16, 32, enquanto a produção de alimentos cresceria num ritmo mais lento, numa progressão aritmética, 1, 2, 3, 4. O resumo disso é justamente uma crise alimentar, crescimento populacional e falta de alimentos. Então, o alarde feito por ele foi justamente nesse sentido. Então, a teoria malthusiana ganha um espaço muito grande no final do século XVIII, início do século XIX, justamente por esse aspecto. A teoria neo-malthusiana, ela é derivada justamente desse alarde feito por Thomas Robert Malthus, mas ela ganha um espaço principalmente depois da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra. E aqui é legal de perceber que ela ganha um espaço bem significativo de uma maneira bem mais alarmista. Bom, já era alarmista lá com Malthus, mas Malthus dizia o seguinte, que o controle da natalidade ele deveria ocorrer de uma forma muito mais pelo campo moral do que por uma restrição moral, do que uma restrição física ou química, como a gente verifica hoje. Exemplo, casamentos tardios para Malthus era interessante porque a entrada na vida sexual adulta promoveria justamente uma redução do número de filhos ao final justamente dessa vida adulta do casal, por exemplo. Já no caso da teoria dos neo-malthusianos, eles indicam justamente que o uso de métodos contraceptivos é mais interessante justamente como o caso principalmente da pílula, a camisinha, né, o preservativo, masculino e feminino. Claro, o feminino aparece bem mais tarde, mas ele também é de grande relevância. O DIU, a laqueadura, ligadura de trompas, até mesmo vasectomia, né? Então você pensa justamente que esses métodos, eles viriam justamente para atender a uma demanda justamente alarmista por parte dos neo-malthusianos. Então é um destaque bem interessante que vale a pena a gente dar uma observada em relação a isso, tudo bem? Bem,
lá no finalzinho do século XX, duas teorias ganham um espaço bem grande, né? A teoria reformista, também chamada de marxista, né? Ela anda muito mais alinhada pelo campo do materialismo histórico, na justificativa justamente de que a má distribuição de renda, a pobreza é que leva a um número maior justamente de nascimentos e automaticamente a um crescimento populacional. Outra teoria interessante também é a malthusiana, onde o crescimento populacional de maneira muito exagerada, desordenada, poderia levar justamente ao esgotamento dos recursos do nosso planeta. Ou seja, é importante um controle populacional para que mantenhamos recursos para as futuras gerações. Esse é um debate bem interessante, porque o debate ambiental tem ganhado uma força muito, muito grande nos últimos anos. Então, esse particularmente é um que eu acho interessante, como eles abordam a questão populacional agressiva, não é, predatória, em relação aos recursos. Então, em termos assim, eu gosto sempre de usar como exemplo para os meus alunos do tipo, é uma forma, até com uma propaganda positiva, né? Para você pensar num controle populacional, ou pensar em políticas de controle populacional, políticas inclusive de Estado, que não necessariamente elas precisam ser agressivas. Um controle, por exemplo, uma política social, uma política de controle de natalidade, ela não necessariamente tem que ser violenta ou agressiva, mas pode partir de uma orientação, um atendimento social e assim por diante, não é? Ou melhoria até mesmo da qualidade de vida da população, que já por si só, como dados mostram, maior a escolaridade da mulher, menor a taxa de natalidade. Então, quando tem uma maior escolaridade, já é um reflexo de uma economia bem melhor, justamente, pelo menos de alguns grupos sociais, tudo bem? Conceitos, população absoluta, total de habitantes, isso aqui é muito importante sempre a gente lembrar, né? É sempre muito importante a gente lembrar porque o total de habitantes, porque a gente sempre confunde populoso e povoado, né? E aí aqui nós temos justamente população relativa e densidade demográfica. Então você pega a população absoluta e densidade demográfica. População absoluta é um número absoluto, total de habitantes. Densidade demográfica é uma razão entre população e área. Um país pode ser populoso, mas não necessariamente povoado, certo? E aí que está a questão. Porque a gente tem que distinguir, na verdade, o que é um país muito populoso. Por exemplo, o Brasil hoje está com a 7ª maior população do mundo. O Brasil caiu algumas casas, né? Perdeu 2 nos últimos 10 anos, levando em consideração, inclusive, o último censo demográfico agora, né? Mas vale a pena lembrar que isso não é totalmente um ponto negativo e também não é um ponto positivo. Na verdade, é só um reflexo justamente da estrutura demográfica brasileira, ou seja, nós estamos chegando a uma estabilidade maior da população. Outra questão importante também é em relação à natalidade e fecundidade. Isso aqui a gente até consegue, né, fazer um apontamento bem interessante que hoje no Brasil nós estamos na casa de 1,6 nascimentos por mulher. Então esse número aqui ele é interessante porque a gente falou, por exemplo, da taxa de reposição, que eu vou falar daqui a pouco. A taxa de reposição de 2,1 filhos por mulher, já vou tocar no assunto. Ou seja, para haver uma reposição da população de forma natural em relação ao crescimento vegetativo, é preciso ter 2,1 filhos por mulher, em dados médios, é claro, né? Então, o Brasil já está promovendo um crescimento, o número, melhor dizendo, da natalidade e fecundidade inferior à taxa de reposição. Ou seja, em breve, a gente já apresenta um decréscimo da evolução populacional. Quer dizer que a população está diminuindo? Não, a gente considera outros fatores, migrações, e ainda continua, né, um número de nascimentos bem significativo. Mas o crescimento populacional ele é menos acelerado. Outra questão importante também é a expectativa de vida, que entra muito mais numa questão social também, né? Ou seja, se a expectativa de vida de um país aumenta, quer dizer que houve uma melhoria na qualidade de vida da população. Houve melhoria na qualidade, por exemplo, também médica e sanitária. As pessoas estão vivendo mais. O Brasil tinha, lá até a década de 50, uma expectativa de vida perto de 50 a 55 anos. Hoje nós temos uma expectativa de vida superior a 75, 76 anos, ou perto disso. Ou seja, nós tivemos uma evolução bem significativa. As pessoas estão vivendo mais e estão vivendo melhor. Isso é um reflexo para toda a população? Claro que não. Mas é um indicativo, né, numérico, estatístico, para a população de ordem geral, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre expectativa de vida quando a gente falar justamente de algumas questões, sobre alguns problemas. Bem, para a gente poder fechar a questão demográfica, entendam principalmente a questão previdenciária. Eu coloquei um destaque para vocês aqui, ó. Questão previdenciária. Nós temos ali um aumento dos custos para o Estado, né? Ou seja,
a arrecadação por parte do Estado diminui, porque a população idosa é aquela que está utilizando da benfeitoria, que é justamente a aposentadoria ou uma pensão, e o número de pessoas adultas que pagam a Previdência diminui. Então, nós estamos tendo justamente um custo mais alto para o Estado. Reposição populacional. E aqui está o número que eu tinha contado antes, né? A taxa de reposição populacional no Brasil quer dizer, a taxa de reposição populacional no mundo todo é de 2,1. 2 para suprir o pai e a mãe e 0,1 para suprir aqueles que morrem antes de completar a vida sexual ativa. Então, esse número aqui tem que ser superior a esse número que eu tinha mostrado antes aqui, ó. Ou seja, corrigindo, este número aqui tinha que ser igual ou superior a este, certo? Ou seja, nós temos hoje uma taxa de natalidade de 1,6, mais ou menos, até menos, 1,5, perto disso, né? Enquanto a taxa de reposição populacional fica na casa de 2,1. Repetindo o que eu falei antes, a população está crescendo agora em um ritmo menos acelerado. Outra questão importante também está aqui, ó, o bônus demográfico. O que vem a ser o bônus demográfico? Só para a gente ter uma ideia do que se trata. O bônus demográfico, na verdade, é quando a parcela da população adulta, a madura, aquela que faz parte da população economicamente ativa, cresce em relação à população economicamente inativa, idosos e jovens que ainda não entraram no mercado de trabalho. Eu coloquei, inclusive, aqui, né, tem população economicamente inativa, dando um destaque justamente para essa população que não entrou no mercado de trabalho ou ainda não está disponível para isso. E a população em idade ativa, não é? Aquela população que já alcança a idade. Então, não só a população economicamente inativa, mas a população economicamente ativa como destaque, ou seja, aqueles que estão já inseridos no mercado de trabalho e podem já gerar uma determinada renda. Tudo bem?